Hoje nós estamos na Escola Maria Zélia, no município de Lençóis Paulista, no bairro do Júlio Ferrari, com as professoras Maria Rita e Michele, onde elas vão nos ajudar a pensar um pouco mais sobre esse tema que nos incomoda tanto. As drogas e o que são drogas. Quais são as classificações das drogas? Algo que nos preocupa cotidianamente no dia a dia do processo de trabalho com os alunos mesmo, do desenvolvimento da proposta pedagógica. E hoje a professora Maria Rita, a professora Michele, elas vão trazer um pouco das dúvidas, né, que os professores têm nesse dia a dia. Quais são as dúvidas que vocês mais enfrentam mesmo nessa questão sobre as drogas mesmo? O número de usuários da maconha vem aumentando todo dia a dia. E os jovens acham que a maconha não faz tanto mal à saúde e não causa dependência. No caso, quais são os efeitos da maconha? Ela causa dependência? Quais são os danos no organismo? Então, professoras, a maconha, ela produz algumas substâncias como o THC e o canabinoide. E tudo depende da concentração dessas substâncias na erva mesmo que é fumada, né? E como ela está sendo consumida. Enquanto o THC ele produz efeitos mais estimulantes e ativação mesmo da mente, o canabinoide ele traz uma questão de mais tranquilidade, ele inibe um pouco algumas sensações. Contudo, o nível de uso dessa substância ele pode trazer efeitos, por exemplo, como uma paranoia. Uma planta que contém muito THC e pouco canabinoide, ela pode trazer efeitos indesejáveis no organismo mesmo. Esses efeitos ruins mesmo no corpo. E aí isso pode trazer, por exemplo, uma paranoia. Pode fazer com que a pessoa ela perca um pouco do controle do raciocínio. Ela perde um pouco mais a crítica, acaba inibindo algumas formas de pensamento. Então, nós precisamos entender que a questão da maconha e o consumo, tudo depende da concentração mesmo. E o que nós temos que nos preocupar, nós como professores, é que o consumo dessa substância vai causar um efeito que vai atrapalhar totalmente a questão do organismo, o funcionamento. Por isso que nós precisamos entender. Você faz uma pergunta muito interessante. O número de adolescentes que fazem o consumo de maconha tem aumentado. E tem mesmo. Por quê? Porque as pessoas têm uma falsa opinião achando e considerando a maconha ela é natural, então não faz mal. Não, ela faz mal. Ela traz problemas prejudiciais ao organismo. E sobretudo para nós que estamos aqui dentro da educação. Porque, mas eu faço maconha e uso de forma recreativa e não faz mal. Isso é um outro debate. Quando nós falamos da questão do uso de drogas, e esse programa é preciso saber mesmo os efeitos e a classificação de drogas, a maconha, ela é uma droga perturbadora do sistema nervoso. Então, quando uma criança, um adolescente, ele consome essa substância, afetará diretamente a questão cognitiva desse estudante. É interessante falar desse estudante, porque como que ele vai aprender? Como que ele vai adquirir habilidades e competências se ele consumiu uma substância que afetou praticamente o raciocínio crítico dele, a percepção do espaço e do tempo? Tem como ensinar um aluno que ele é um pouco mais lento, ele demora para compreender, um aluno que não tem atividade, é apático? Então, nós precisamos entender que a maconha, tudo depende dessa concentração mesmo do consumo, mas os efeitos que ela tem trazido no organismo de um estudante que ainda está em fase de crescimento, é significativo e muito prejudicial na questão da aprendizagem, do processo de desempenho mesmo do ensino. Professora Maria Rita, e como que você tem percebido mesmo essa questão do uso das drogas? Quais as maiores dúvidas a senhora tem junto com os seus demais colegas? Eu percebo que o uso da maconha vem se expandindo ao longo do tempo, né, desde a década de 60, e o usuário de maconha hoje, ele é bem diferente do usuário da maconha do passado, né, das décadas atrás. Então, dizem que a maconha de hoje, ela é bem mais forte, né, e ela tem danos maiores do que o do passado. Como assim? Nós precisamos entender isso mesmo. Por que a maconha hoje ela é mais forte? Qual é essa reação no organismo e tudo mais? Eu acho que a questão do ser mais forte é que
a maconha de hoje, ela perdeu toda essa qualidade, vamos dizer assim, da década de 60 e 70. Hoje a maconha, ela é a droga ilícita mais consumida no Brasil. Mas por ser ilícita, esse processo de produção dela, de todo o transporte, ela passa por um processo que prejudica os efeitos, trazem consequências à substância em si. Por exemplo, a maconha consumida no Brasil, a maior parte, ela é produzida no Paraguai. Então, para se transportar isso, você precisa fazer um processo de secagem da erva, você precisa pressionar, comprimir mesmo todo o processo para formar um tijolo de maconha, para ficar mais fácil o transporte dela na fronteira. E aí, nesse prensamento da droga, o tratamento que se dá a essa substância psicoativa começa a ser prejudicado. Por exemplo, no prensamento vem insetos. Para matar o inseto, taca-se pesticidas. Você, no processo ali, começa o processo de decomposição natural de um organismo, começa a soltar amônia. Você pega e tudo isso começa a trazer efeitos e processos químicos nessa substância, que quando consumida, vai trazer uma reação totalmente diferente ao organismo. As doses que se usava da maconha na década de 70 era de uma forma. Hoje, você acaba potencializando os efeitos no organismo. Por quê? Por um processo de produção. Também nós temos que considerar, por a maconha não ser tão pura, ela acaba tendo que ser utilizada com mais dose. E isso, quando chega no organismo, e sobretudo no sistema nervoso central, no cérebro, isso causa efeitos como uma bomba mesmo e vai trazendo uma potência, uma sensação de uma força maior. Então, eu acho que nós precisamos entender, não é essa questão que a maconha da década de 70 e hoje está mais forte. É todo um processo de rentabilidade da forma de colocar a venda desse produto mesmo. Então, e nós, professores, precisamos ter a clareza disso, professora Maria Rita e demais professores, porque os seus colegas, às vezes lá na roda de conversa, de final de semana, pega, mas a maconha, ela tranquiliza tal. Pessoal, não é o mesmo debate, não é a mesma questão. A maconha que os adolescentes estão consumindo, a maconha que está no mercado hoje, ela é diferente e ela traz efeitos no organismo totalmente diferentes de lá, da década de 70. E nós precisamos saber sobre isso, dos efeitos no organismo. Nos efeitos no organismo. Eu sempre gosto de pensar drogas não como essa questão do crime, da marginalidade, não, mas como a Organização Mundial de Saúde nos traz. Drogas são qualquer substância que não é produzida pelo organismo. Uma substância que, ao ser ingerida, causam alterações no funcionamento do organismo. Então, quando nós falamos de maconha e os efeitos que essa substância causa no organismo de qualquer ser humano e sobretudo, e muito mais preocupante, na questão de um adolescente, de um estudante que está em processo de formação, isso é muito preocupante. E eu gosto de pensar nesses efeitos, e que vocês, professores, olhem mesmo como a questão dos efeitos, porque é como se consumir um leite estragado, um leite azedo. O que acontece no seu organismo quando você toma um leite azedo ou come uma comida azeda? O organismo vai reagir. O organismo vai trazer efeitos indesejados. Então, nós precisamos falar sobre isso. Eu acho que não só ter a informação, faz mal. Não. Por que faz mal? Como que faz mal? E a partir desse olhar crítico, nós vamos poder, eu acho que, tratar a questão com os nossos alunos. E no caso do usuário adolescente e do adulto usando maconha, quais são os efeitos e os prejuízos que causam? São iguais ou são diferentes? Boa pergunta. Como nós estávamos até você trazer esse destaque mesmo, para que a gente possa, acho que, discutir um pouco mais disso que a gente estava respondendo agora de pouco. Não, é totalmente diferente. É totalmente diferente. O organismo de um adulto, ele é um organismo já maduro.
ele já está formado. Enquanto o organismo de uma criança, ele está em formação. A legislação mesmo nos traz isso. A criança e o adolescente, eles estão em uma fase peculiar de desenvolvimento. Então ela está se desenvolvendo. E quando esse organismo, ele consome, ele lida com uma substância entorpecente, uma substância tóxica, ou um pouco mais agressiva, como substâncias psicoativas, um remédio que não é controlado pelo médico, vai causar efeitos no organismo, a questão da maconha, a questão do álcool. Vamos pensar sobre os efeitos da maconha, e simplesmente os efeitos da maconha sobre um organismo. Quando nós falamos do efeito da maconha, elas são distorção da avaliação do tempo e do espaço, alucinações visuais, desorientações na noção do tempo. Você fica desorientado em relação à noção do tempo. A perda da capacidade de avaliar uma situação. Você perde a questão da avaliação crítica mesmo, o juízo crítico. Ainda, nós temos no efeito, como um dos efeitos da maconha, do consumo da maconha, a redução da força e do equilíbrio. Imagina isso, nas relações mesmo, a redução da força e do equilíbrio. Nós temos também uma síndrome amotivacional. Pensamento lento, a pessoa não tem iniciativa, ela não vai, ela não vai mesmo. E um déficit cognitivo. Começa a reduzir mesmo essa questão do pensamento. Esses são os efeitos da maconha. Agora, analise todos esses efeitos em um aluno, numa criança ainda que está em desenvolvimento. Como que você dá aula? Numa criança que tem alucinações visuais. Ela está desorientada em relação ao tempo. Ela não consegue fazer uma avaliação da situação, ter um pensamento crítico, pensamento lento. Não vai se formar. A criança vai ter comprometimento mesmo nesse desenvolvimento pleno, não vai desenvolver habilidades. Então, nós precisamos entender que uma criança, ela se encontra numa situação de desenvolvimento diferente do adulto. O adulto, ele já é um organismo maduro. Ele consegue processar, metabolizar toda uma substância totalmente diferente de uma criança. Então, nós professores, quando observamos essa questão, nós temos que analisar e entender, sim, os efeitos da maconha e vou mais, de qualquer outra substância, como o álcool, ele vai afetar o organismo e é diferente de um adulto. E nós adultos precisamos compreender que a digestão e o consumo não é o mesmo para uma criança. Então, é intolerável, é inadmissível que nós adultos ofertamos e deixemos que criança experimente, seja o álcool ou qualquer outro tipo de substância. Não dá, porque a reação no organismo e o efeito será muito prejudicial à formação. Qual outras dúvidas, assim, vocês como professoras enfrentam no dia a dia? Porque quando nós falamos sobre a questão das drogas, do efeito, são várias drogas. Professora Michele, existe outro tipo de droga que os alunos trazem para vocês e vocês ficam meio sem jeito de como lidar? Eles têm dúvidas quanto ao narguilé, né? Se é prejudicial, se, né, por ter aroma, ser diferente, eles acham que não é tão prejudicial quanto o cigarro. Então, qual é a diferença? É prejudicial tanto quanto o cigarro? É muito mais prejudicial do que o cigarro. A Organização Mundial de Saúde fala que a potência, quando você está ingerindo o narguilé ali, toda aquela substância, é bonito, né? Virou moda, porque tem cor, os jovens vê, é uma brisa, é uma viagem. Mas quando você consome, você está consumindo um potencial de 100 vezes mais alcatrão. E 4 vezes mais nicotina. Então, os efeitos de consumir isso, tudo numa tacada só, numa dose só, nossa, vai trazer um efeito no organismo muito mais prejudicial do que um cigarro.
E nós precisamos entender que o governo brasileiro, sobretudo o estado de São Paulo, entendendo que isso é um crime contra a saúde, é prejudicial à saúde, definiu como crime. Falou, não pode vender narguile para criança. Tabacaria, todas essas questões não pode estar ofertando e permitindo que esses adolescentes consumam esse tipo de substância, porque causa um efeito desastroso. Fora isso, nós temos outro problema, porque o narguile é de uso coletivo. Então você começa a tragar, você pega a piteira, você inala, né? Nem sei muitas das vezes isso. Você traga, e o que acontece? Você passa para o outro, você passa para o outro. Então, a Organização de Saúde fala que o risco das pessoas transmitirem tuberculose, hepatite C e herpes bucal mesmo é muito maior. Então, cara, é prejudicial à saúde, não simplesmente com o câncer que o cigarro tudo causa, mas de várias outras doenças, como a tuberculose, como a hepatite C. Então, fale aos seus alunos, converse, trate esse assunto de maneira aberta mesmo. Nós precisamos falar, é prejudicial e muito mais prejudicial. Professora Maria Rita, qual outro enfrentamento e dificuldade que vocês professores têm mesmo, no dia a dia mesmo, de poder ter clareza mesmo dos efeitos, mas o que mais a senhora vê assim para nos falar? Sobre a bebida alcoólica, né? A droga é uma droga lícita, de fácil acesso, né? E as crianças, muitas já constataram durante o desenvolvimento desse projeto que já fizeram uso do álcool. Quais são as causas e os danos do álcool para uma criança numa idade de 10, 11 anos? Observaram isso? Eu estou falando de crianças de 10 e 11 anos, que já fizeram o experimento, já experimentaram essas bebidas. Por exemplo, o dano do álcool, e nós precisamos entender isso, o álcool, ele é uma das causas que mais mata pessoas no mundo. De 20 pessoas que morrem, uma é relacionada à questão do álcool, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Então, olha o estrago que o álcool causa. Muitas pessoas pegam e falam, mas a maconha é a porta de entrada para a droga. Não, o álcool. O álcool é a droga de entrada para as demais drogas. Então, o álcool, ele tem um efeito prejudicial no organismo muito forte. Porque na classificação das drogas, o álcool, ele é uma droga depressora do sistema nervoso central. Então, ele deprime. O álcool, ele mata mais do que a tuberculose, do que a AIDS e dos casos relacionados a algum tipo de violência. Então, nós precisamos entender e observar mesmo, porque é uma droga aceita pela sociedade. Nas nossas festas de aniversário de criança, de Natal, nós temos o álcool. E a gente pega e fala, não, mas isso não tem problema, é uma recreação, eu bebo socialmente. Não, pessoal. O álcool, ele é uma substância entorpecente, uma substância que não é produzida pelo organismo, então ele vai causar efeitos nesse organismo. Por exemplo, ele deprime o sistema nervoso. Pensa comigo, professor, e aí olhe sobre uma questão, sobretudo, da questão dentro de um aluno. Veja, os efeitos do álcool prejudica a capacidade do raciocínio. Prejudica a capacidade de concentração. Ele diminui o senso crítico. Ele traz prejuízos a funções sensoriais. Olhe no processo de pedagogia, de aprendizagem, desempenho mesmo. O álcool, quando ingerido, ele prejudica as funções sensoriais. Fala para mim, professora Maria Rita, quais os danos de uma criança que tem prejuízo nessa capacidade das funções sensoriais? Que não consegue sentir. Vocês percebem isso? Sim. Quais os danos de uma criança que não consegue sentir mesmo? Que, por exemplo, ela não consegue fazer um raciocínio. Diminui a capacidade do raciocínio. Dá para desenvolver? Dá para ensinar? Não, dificulta a aprendizagem, acaba não efetivando, né? Então, nós precisamos falar sobre esse assunto porque, não faz mal o corotinho. Não faz mal.
prejudica a capacidade de raciocínio, prejudica a capacidade de concentração. E é interessante que os reflexos ficam mais lentos. A coordenação motora diminui. Então, usar o álcool, é uma droga lícita. Pessoal, mas faz mal ao organismo. E, sobretudo, de alguém que está em formação, que não tem um repertório cultural amplo para poder fazer escolha, para exercer a sua liberdade. Vou usar. E me preocupa muito saber que crianças de 10 a 11 anos estão tendo contato com a questão do álcool, que estão experimentando. Nós precisamos enfrentar isso, porque não é algo cultural, não é algo que nós podemos aceitar, porque isso trará danos ao organismo e ao processo de formação dessa criança. E nós precisamos tratar sobre isso, porque isso é maus tratos. Outra preocupação que nós temos que ter é em relação ao consumo de álcool durante a gestação, porque apesar da política de saúde, o SUS, fazer campanhas falando dos danos que o consumo de álcool na gravidez causa, muitas mães insistem ainda em continuar tomando. Mas a gente precisa entender que os danos que vai causar no feto, como baixo crescimento, a criança vai ter dificuldade de crescimento, problemas que vão afetar a questão neurológica da criança, psicomotor, vai ter dificuldade, problemas, algumas crianças com abuso, questão de deficiência na face. Então, é sério, são prejuízos que vai acarretar por toda a vida. Essa criança vai carregar os efeitos que uma mãe, ao consumir o álcool, vai gerar em toda aquela relação e formação mesmo da criança. Porque você olha a criança, ela está linda, mas geneticamente está comprometido. Tudo por quê? Porque a mãe não fez o cuidado devido no momento da gestação. Então nós precisamos nos preocupar, porque os danos do álcool levam por toda uma vida. E como nós poderíamos ajudar as crianças hoje para minimizar, as consequências, os efeitos no futuro do uso do álcool? Nós precisamos enfrentar o assunto. Nós precisamos falar não apenas num dia num dia específico. Porque a educação é a relação sujeito-aluno. E nós precisamos tratar desse tema, a questão das drogas, não apenas como um conteúdo, mas nós precisamos avançar na questão da discussão do desenvolvimento de habilidades. Foi interessante, em várias escolas que nós trabalhamos esse tema, as crianças gostando mesmo de interagir com o assunto. Um assunto onde envolve tantas dúvidas, tantas sombras, tabus mesmo. E as crianças falando. Por exemplo, nós tivemos nessa escola Maria Zélia, as crianças falando dos efeitos das drogas. E quando essas crianças elas foram e conversaram com os professores, os demais professores falaram: nossa, mas eu não sabia que as drogas eram classificadas como estimulante, como perturbadora, como depressora. E eu precisei pesquisar para poder desenvolver um tema. Esse ato, essa relação do aluno conversando com o professor, levando uma informação e o professor interagindo com ele, criou valor. O conhecimento não ficou simplesmente, olha as drogas matam, olha as drogas isso. Não, mas criou um valor significativo do desenvolvimento humano. Porque as crianças e os professores falam, opa, então o álcool é uma droga depressora do sistema nervoso? E a conversa bem aberta com crianças fez com que as pessoas começassem a entender o tema e dar um valor. E aí nós falamos o quê? Prevenção. Desenvolveram habilidades para que possam fazer as escolhas assertivas. Então nós, professores, precisamos entender isso. E eu acho que trabalhar essa questão de modo aberto mesmo, para que a gente possa ser consciente. Agora, que os alunos eles não vão ter um contato com o álcool, que eles não vão ter o contato com drogas mais pesadas, isso a gente não pode garantir, porque a sociedade ela está expondo e pressionando, oprimindo, para que esse adolescente, que vocês alunos, que vocês professores tentam instruir, dar princípios, mostrar
como não se envolver com drogas. No momento que ele encontra um outro grupo, e esse outro grupo começa a chamá-los de careta, a possibilidade deles, de fato, cederem e fazerem o uso experimental e evoluir para o abuso e a dependência é muito alto. Então, nós precisamos falar desse assunto, porque no momento que ele tem consciência dos efeitos das drogas no organismo, ele vai ter uma situação muito mais consciente de decidir sobre a sua própria vida e como ele vai se relacionar. Mas precisamos pensar que enquanto a criança ela não atingiu a maioridade, ela é menor de idade, cabe aos pais e a toda a sociedade garantir a proteção, porque no Brasil o consumo de álcool ou qualquer outra substância que podem causar dependência física ou psíquica, isso é crime. E nós, adultos, e nossa sociedade, precisamos garantir essa proteção. Então, é isso que nós temos que fazer, é enfrentar a questão não apenas como um conteúdo, não apenas como uma programação de um dia, mas nós precisamos interagir com o nosso aluno e falar para criar valor àquele conhecimento. Enfim, professores, nós temos uma lista de vídeos, eu acho, vídeos curtos, um pouco mais simples e didático, para tentar mostrar isso mesmo. Introduzir ao assunto sobre os efeitos de drogas, porque não dá mais para fugir isso. Nossa sociedade, só em Lençóis nós temos esse ano várias, dezenas de pessoas que estão morrendo em relação aos danos causados pelas drogas e sobretudo a questão do álcool e os danos à saúde mesmo. Nós precisamos falar sobre isso. Então, acesse o site, veja os links e vamos discutir. Vamos trabalhar, porque não dá mais para a gente esperar, porque as crianças estão há anos reproduzindo um padrão de consumo de drogas que está trazendo dano à sua vida individual e a toda a sociedade. Porque quando uma criança ou um parente morre em razão dos efeitos do álcool ou outra droga, todos nós sofremos. Então, vamos discutir, porque é preciso saber. É preciso saber, 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 é preciso saber.